Olá, aqui é a professora Daniele, professora de Química, e esta é a nossa aula de funções oxigenadas. Sejam todos bem-vindos. Funções oxigenadas. Função hidroxilada e seus derivados. É composto por álcool, enol, fenol e éter. Funções carboniladas. Composta por aldeído, cetona. Funções carboxiladas e seus derivados, composto por ácido carboxílico e éster. Vamos iniciar pela função álcool. O álcool mais comum é o etanol, C2H5OH. Por isso é chamado simplesmente de álcool. A produção do etanol por meio da fermentação de grãos e açúcar é conhecida desde a antiguidade, sendo considerado um dos primeiros compostos orgânicos a ser preparado e também purificado. Lembrando que sua purificação pela destilação teve início no século XII. Chamado também de álcool etílico, álcool comum, compõe os mais diversos tipos de bebidas alcoólicas, sejam destiladas ou fermentadas, em diferentes concentrações. Além disso, é vendido em supermercado como produto de limpeza e nos postos de abastecimento como combustível. No Brasil, o etanol é adicionado à gasolina com o objetivo de aumentar o índice de octanagem, diminuir a emissão de monóxido de carbono gerado pela queima incompleta desse combustível. Embora o etanol seja chamado de álcool, esse termo abrange uma classe de compostos orgânicos com características comuns. Os álcools são substâncias cujas estruturas derivam de hidrocarbonetos e que, no mínimo, um átomo de hidrogênio ligado a carbono saturado é substituído pelo agrupamento de hidroxila, que é o oxigênio e o hidrogênio. Nós podemos dizer, então, que o que vai caracterizar essa função ser chamada de álcool é da seguinte situação: esse grupo hidroxila, ele está ligado a um carbono e esse carbono é saturado, ou seja, é uma hidroxila ligada a um carbono que só possui ligações simples. Dependendo da quantidade de hidroxilas, o álcool ele pode ser classificado em monoálcool, diálcool, triálcool e tetaálcool, poliálcool, dependendo da quantidade de hidroxila dentro da cadeia carbônica. Observem aqui, quando eu tenho uma hidroxila, vou chamar então de monoálcool, 2 hidroxilas, diálcool, 3 hidroxilas, triálcool. Mas um ponto muito importante é saber que a propriedade física ele vai ser alterado a partir do momento em que eu aumento o número de hidroxilas nessa cadeia. O aumento no número de hidroxilas, considerando cadeias com o mesmo número de carbonos, ocasiona um aumento na polaridade do composto, ou seja, o ponto de ebulição torna-se mais intensas. Observem aqui um propanol, que apresenta uma hidroxila, terá seu ponto de ebulição 92,7 graus para poder ele ebulir. Se olharmos o segundo exemplo, nós vamos ter um diálcool ali, em que eu vou ter o aumento muito significativo comparado ao primeiro, que só tem uma hidroxila. Então, quando eu tenho um diálcool, esse ponto de ebulição vai para 187,6 graus centígrados. Classificação dos monoálcools enquanto a sua posição. Se eu tiver uma hidroxila ligada a um carbono que está ligado somente a um outro carbono, eu vou chamar ele de álcool primário. Se eu tiver uma hidroxila ligada a um carbono que está ligado a outros 2 carbonos, eu vou chamar de álcool secundário. Se eu tiver hidroxila ligada a um carbono e esse carbono está ligado a outros 3 carbonos, vamos chamar ele de álcool terciário. Observe um exemplo lá embaixo. Aqui nós temos a posição também de quando a hidroxila está ligada somente a um carbono e só existe esse carbono na cadeia carbônica, ele será classificado também de álcool primário. Observe as posições conforme os exemplos. Nomenclatura dos álcools. Para entendermos, é necessário que
lembramos que continua valendo a regra da nomenclatura dos hidrocarbonetos, ou seja, o prefixo vai ser a quantidade de carbonos na cadeia principal. No intermediário, que é o infixo, eu terei então conforme o número de ligações, e o sufixo, nesse caso, é o que vai mudar, que quando falamos da função álcool, a terminação será OL ou OL. Vamos ver o exemplo. Ali nós temos uma cadeia carbônica que possui 5 carbonos. No carbono 4, nós temos uma ramificação que é o metil. Observe que começamos a contagem a partir da extremidade mais próxima à função. Qual é a função? A função é a hidroxila, porque nesse momento agora, a função álcool é a mais importante na cadeia carbônica para iniciarmos a nossa numeração. Portanto, nós temos então 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. No carbono 4, nós temos o metil. Vamos dar o nome então. Ficou 4-metil penta 2-ol. O número 2, ele vem ali aonde está localizado a função hidroxila. Por isso que eu termino com ol e esse número na frente. Outro exemplo ali. Quando tivermos um ciclo, naquele caso ali, o ciclo hexanol, observem que não foi preciso a numeração porque não existe nenhum tipo de ramificação. A única coisa que se destaca ali é a própria função. Já no outro exemplo, em que nós temos uma cadeia fechada e nós temos também uma ramificação, a contagem prevaleceu ali também a função, sendo seguido depois pela ramificação, ficando então 3-metil, 1-ciclobutanol ou 3-metil ciclobutanol. Então, se eu escolher não numerar, por se tratar de um ciclo e saber que a função ela é prioridade, não há necessidade de numerar o número 1 sendo aonde está a função. Mas observe que é necessário sim numerar aonde está a ramificação. Função álcool chegou ao fim. Agora vamos exercitar o que aprendemos através dos exercícios. Logo mais teremos novas funções.